Alguns mistérios nunca deveriam ser desvendados. Desaparecimentos sem explicação, mensagens enigmáticas, eventos que desafiam a lógica e a razão. Arquivos escondidos em porões escuros, sussurros de conspirações e eventos que a ciência simplesmente não consegue explicar. São como peças de um quebra-cabeça macabro, que nunca se encaixam, nos lembrando da fragilidade da nossa realidade. Hoje, você vai conhecer os 10 mistérios mais assustadores da história. Histórias reais que até hoje não têm explicação. E o mistério número 1 vai te fazer perder o sono. Se prepare, porque esse vídeo vai te deixar arrepiado. Imagine um manuscrito antigo, datado do século XV, escrito em uma língua que ninguém conseguiu decifrar. Páginas repletas de caracteres estranhos, desenhos bizarros de plantas desconhecidas, diagramas astronômicos que parecem de outro planeta. Esse é o Código Voynich, uma das maiores charadas da criptografia. Alguns acreditam que seja um código secreto, outros, uma língua alienígena. A verdade é que ninguém sabe. O Código Voynich permanece um enigma indecifrável, um lembrete assustador de que existem mistérios nesse mundo que talvez seja melhor não desvendar. Em fevereiro de 1959, um grupo de 9 alpinistas russos partiu para uma expedição nos Montes Urais. Semanas depois, a equipe de resgate encontrou uma cena macabra. A barraca rasgada de dentro para fora. Corpos espalhados pela neve. Alguns descalços. Outros com roupas trocadas. As autópsias revelaram fraturas ósseas inexplicáveis, hemorragias internas. E um detalhe perturbador. Um dos alpinistas teve a língua arrancada. O que aconteceu naquela noite? Um ataque animal? Hipotermia? Ou algo ainda mais sinistro? As teorias são muitas, mas a verdade permanece enterrada sob a neve. Em 1966, no Rio de Janeiro, 2 técnicos em eletrônica foram encontrados mortos no Morro do Vintém. Vestidos com ternos e máscaras de chumbo, ao lado deles havia um bilhete enigmático. Espere o sinal e ingira as cápsulas. Que cápsulas? Que sinal? A polícia investigou, mas o caso esfriou, tornando-se um dos maiores mistérios da crônica policial brasileira. As máscaras de chumbo permanecem como um símbolo silencioso de um enigma que talvez nunca seja desvendado. O Triângulo das Bermudas, um trecho do Oceano Atlântico, delimitado por Miami, Bermudas e Porto Rico. Navios desaparecendo sem deixar rastros, aviões sumindo dos radares, bússolas enlouquecidas e relatos de névoas misteriosas. Alguns acreditam que seja um portal para outra dimensão, outros que as explicações sejam mais mundanas, como tempestades repentinas e falhas mecânicas. Mas a verdade é que o Triângulo das Bermudas continua a alimentar a imaginação e o medo. Um lembrete constante de que existem forças na natureza que talvez nunca possamos compreender. O voo MH370, um enigma no ar. Em 2014, um Boeing 777 da Malaysia Airlines com 239 pessoas a bordo, decolou de Kuala Lumpur com destino a Pequim. Mas o voo MH370 nunca chegou ao seu destino, simplesmente desapareceu. Nenhum sinal de alerta, nenhum pedido de socorro, nenhuma evidência de explosão ou queda. Anos de investigações, especulações, teorias que variam de falha mecânica a sequestro terrorista e até mesmo abdução alienígena. Mas a verdade é que o paradeiro do MH370 permanece um mistério. A Vila Fantasma de Roer Verde. O silêncio assombroso. Em 1923, a vila de Roer Verde, no Brasil, se tornou um palco de terror quando seus 600 habitantes desapareceram sem deixar rastros. As casas estavam intactas, com as mesas postas para o jantar, roupas de cama desfeitas, como se a vida tivesse sido interrompida no meio de um segundo. A única pista? Uma mensagem escrita na lousa da escola: não há salvação. O que aconteceu com os moradores de Roer Verde? A vila abandonada permanece como um lembrete assustador de que o mal pode se esconder nos lugares mais inesperados. Um silêncio que ecoa o terror de um mistério sem solução. Na década de 1970, cientistas soviéticos embarcaram em um projeto ambicioso: cavar o buraco mais profundo da Terra. No coração gelado da Sibéria, a perfuração avançava, quilômetro após quilômetro. Relatos afirmam que, ao chegarem a uma profundidade absurda, microfones ultrassensíveis captaram algo aterrador. Gritos guturais, desesperados, como se um mar de almas atormentadas estivesse preso nas profundezas da Terra.
Seria o som do inferno apenas uma lenda urbana? Ou um vislumbre aterrorizante do que se esconde nas profundezas do nosso planeta? O caso Sodder. Crianças consumidas pelas chamas? Natal de 1945, a família Sodder, de Fayetteville, West Virginia, se preparava para celebrar a data. Um incêndio repentino tomou conta da residência. Os pais e 4 dos filhos conseguiram escapar das chamas. Mas os outros 5 nunca foram encontrados. Nenhum sinal, nenhum vestígio, nenhum corpo entre as cinzas. A polícia concluiu que as crianças haviam morrido no incêndio, mas os pais nunca acreditaram nessa versão. Teriam as crianças realmente perecido no incêndio? Ou foram vítimas de um sequestro planejado? A verdade, assim como as crianças Sodder, parece ter se perdido nas chamas do tempo. O zumbido de Taos. Uma frequência que enlouquece. Desde a década de 1990, moradores da pequena cidade de Taos, Novo México, relatam ouvir um som misterioso. O zumbido, descrito como um som grave, metálico, se assemelha ao motor de um caminhão em marcha lenta. Ele parece ser mais intenso em ambientes fechados e à noite, tirando o sono e a paz de quem o escuta. Cientistas investigaram o fenômeno, mas até agora, nenhuma explicação plausível foi encontrada. Enquanto isso, os moradores de Taos continuam a conviver com o zumbido, um lembrete constante de que existem sons nesse mundo que a ciência não consegue explicar. O desaparecimento de D.B. Cooper. O salto para o nada. Em 1971, um homem usando terno e gravata, carregando uma maleta preta, embarca em um voo da Northwest Orient Airlines em Portland, Oregon. Ele se identifica como Dan Cooper, mas o mundo o conhecerá como D.B. Cooper. Pouco após a decolagem, Cooper anuncia que está armado e que tem uma bomba. Ele exige $200 mil e 4 paraquedas. Em algum lugar entre Seattle e Reno, em plena noite chuvosa, D.B. Cooper salta do avião com os $200 mil amarrados ao corpo, desaparecendo para sempre. O caso D.B. Cooper se tornou um dos maiores mistérios criminais não resolvidos da história americana, inspirando livros, filmes e teorias da conspiração. E assim chegamos ao fim da nossa jornada pelos mistérios não resolvidos mais assustadores da história. Histórias que nos lembram de que, por mais que avancemos em tecnologia e conhecimento, existem forças ocultas, eventos inexplicáveis e enigmas que talvez nunca sejam desvendados. Qual desses mistérios mais te assustou? Comenta aqui embaixo. E se você, assim como eu, é fascinado pelo lado obscuro da história, pelo inexplicável e pelo desconhecido, não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos como esse.